Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o 5º episódio do VinusCast e hoje trago aqui uma pessoa extremamente querida, amigo meu, e vamos falar de um tema bastante questionado na cirurgia plástica sobre anestesia. Vira e mexe, né? Nós somos questionados, doutor, eu tenho medo da anestesia, doutor, qual vai ser minha anestesia? Doutor, eu vou acordar, não vou acordar? Enfim, e para ilustrar e elucidar estas dúvidas, que eu tenho a honra de receber aqui meu amigo, doutor Rafael Leão. Obrigado. Como é que você tá? Tô ótimo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Rafael, eu chamo ele de Leãozinho, mas hoje eu vou chamar ele de Rafael. Doutor Rafael, seja bem-vindo, tá? Obrigado, meu amigo. E vamos falar desse tema aí, né, dessa área. O doutor Rafael é anestesista. E Rafael, diga pra gente, né, qual que é a sua formação, fale um pouquinho de você aí e explica aí para o pessoal que tá assistindo. Mas antes disso, de iniciar, eu convido vocês a curtir esse podcast, a compartilhar, a mandar aí para alguém que tem dúvida também sobre anestesia. Siga nossas redes sociais, Instagram, @drwilsonvaladão, o YouTube também, DR Wilson Valadão, e também no Spotify. Todas as plataformas vão estar disponíveis para você acessar ali quando quiser, várias vezes que for possível, certinho? E ajuda a contribuir e manter este canal, certinho? Rafael, me diga aí. Fale um pouco sobre você, sua formação, conte para nós. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer mais uma vez, não só pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente faz, mas podendo elucidar para todos os pacientes, podendo tirar esses mitos, falar sobre verdades e agradecer porque além de um excelente profissional, a gente é muito amigo. Isso. Sou até suspeito de falar. Bom, nossa vida acadêmica começou junto, né? Certo. Nós somos formados na Universidade Federal de Goiás, na turma de 2009, turma 52 da faculdade. Eu fiz minha residência no Hospital Santa Genoveva, eu sou especialista em anestesia pelo Ministério da Educação e pela Sociedade Brasileira de Anestesia, eu tenho o título de especialista de anestesias. E trabalho na Clínica de Anestesia de Goiânia. Hoje nós contamos ali com mais de 55 hospitais em Goiânia, mais de 100 profissionais trabalhando juntos. Somos hoje, graças a Deus, um dos 5 maiores grupos do Brasil e faço parte do corpo clínico do Hospital de Olhos de Monge, além de estar podendo sempre estar com o Wilson em todas as cirurgias. Isso aí, né? E nós vamos falar sobre isso também. Rafael, explica um pouco aí para o pessoal. Primeiro, vamos começar do básico. O que é o ato de anestesiar? De uma forma sucinta, fale pra gente. O ato da anestesia em si é o ato da retirada da dor, né? A gente tem como principal objetivo na cirurgia, seja ela plástica, seja qualquer outra especialidade, é retirar a dor do paciente. É dar o conforto necessário para que o paciente possa submeter aquele ato, que é, claro, um ato de agressão, né? A gente, toda cirurgia trauma cirúrgico, né? É um ato agressivo. E a gente tem, então, por ponto principal, retirar a dor do paciente e dar conforto para ele, para que ele possa transcorrer, tanto no intraoperatório quanto uma recuperação pós-operatória muito melhor. Né? Perfeito. E me diga uma coisa, para fazer anestesia, eu posso fazer em qualquer lugar? Eu posso fazer assim, só colocar um remedinho e virar as costas? Como é que que eu tenho que ter de mínimo, assim, de ambiente, né, para fazer uma anestesia segura? Essa é uma excelente pergunta, até porque no dia 27 de setembro comemora-se o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Maravilha. Então é um trabalho que nós da Sociedade Brasileira de Anestesia, assim como a Sociedade Goiana de Anestesia, a gente sempre pega nesses pontos, com alguns seminários, com algumas explicações, e até foi excelente e bem colocada essa pergunta. Existem as anestesias em ambientes hospitalares e existem as anestesias em ambientes ambulatoriais. Correto. Ou fora do centro cirúrgico, como a gente pode colocar. Entretanto, elas sempre têm que ser feitas de forma segura. Então, sempre com um profissional gabaritado, qualificado. Perfeito. Né? A gente tem o site do CRM, sempre que o paciente pode pesquisar sobre a habilitação, sobre a formação do colega. E, além disso, a gente ter o mínimo de segurança de monitorização possível. Todo mundo, às vezes, questiona, e essa é até
uma brincadeira, né? O paciente tem muita dúvida sobre o anestesista, porque Sim. de vez em quando ele aparece só na hora do ato cirúrgico, né? Então acha que a gente vai ali e faz... Vai virar as costas e some, né? Faz duas injeções o mestre dos magos ali, mas né? não, geralmente nós somos o primeiro a chegar e sempre o último a sair depois que o procedimento acaba. Procedimentos tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar ou ambulatorial, ele tem que ser feito com monitorização, ele tem que ser feito com o responsável, o colega responsável sempre estando ali do lado, da maneira mais segura, então, possível para o paciente. Perfeito. Então, você já até adiantou um pouquinho aqui a questão de a gente, para escolher, então, um anestesista, de qualidade, a gente pode checar se ele realmente tem essa formação no site do CRM, né? Assim como do cirurgião plástico também, né? E procurar também o local, né? Um local seguro, né? Claro. Porque, como diz o outro, né? Até nós cirurgiões sentimos muito mais confortável quando a gente tem muito mais parâmetro né? E o que é monitorado traz mais segurança pra gente, né? É claro que se você perguntar a mim o que eu prefiro estar dentro do ambiente de centro cirúrgico. Né? Para mim é mais confortável e tudo. Mas é claro que se for necessário fazer uma anestesia para uma endoscopia, para uma colonoscopia, ou até mesmo para um transplante capilar na área da plástica, ou uma sedação leve para algum procedimento dentro do consultório, isso pode ser feito, é óbvio que pode ser feito, desde que se respeite as regras de segurança, né? Sempre estar ofertando oxigênio para o paciente, sempre ter uma maleta de via aérea difícil ou de via aérea ali caso o paciente precise, medicações adequadas, carrinho de parada, essas coisas, e o profissional adequado, como a gente falou, sempre pesquisar no site do CRM, tem nosso CRM, tem nosso RQE, né, que é o registro de especialidade, e ele pode pesquisar até nossa vida acadêmica, tudo certinho. Porque é interessante, né, Rafael, porque assim, é o que eu falo para algumas pacientes, as pacientes preocupam com o cirurgião, mas elas esquecem de questionar, e o anestesista? Quem é o anestesista? Então é outro profissional, né? Então, assim, é uma equipe, né? Claro. E eu acho que é um somatório pra gente entregar o que eu sempre advogo, que é a cirurgia plástica segura. Sim. Então, as pacientes, elas escolhem a gente, fazem aquela coisa, o coração não bate, aquele bateu mais, enfim, né? Só que elas esquecem do ato anestésico. E eu faço questão, né? Até quando os meus pacientes chegam, eu apresento, doutor fulano, ciclano, tal, né? Eu, particularmente, eu sinto muito mais confortável em operar com quem, obviamente, eu confio e já conheço o trabalho, né? E, apimentando essa pergunta, é obrigado ter UTI para fazer uma anestesia? Que a gente recebe muito essa pergunta. Vai fazer anestesia? O hospital não tem UTI, uma clínica? Responde aí pra gente, em termos legais, em termos da sua preferência. Na verdade, não. Ela não é tanto qualquer cirurgia de grande porte, é preferível que se faça num ambiente mais seguro que tenha UTI. Não é necessário, entretanto, apesar de quase todos os hospitais, mesmo os que não têm UTI, sempre eles têm algum convênio com alguma UTI e até mesmo a UTI móvel. Para procedimentos menores e tudo, a gente pode fazer procedimentos no hospital que não tem UTI, normal e tudo. Para procedimentos maiores é preferível que se tenha. Mais uma questão de segurança para o paciente, né? Graças a Deus, nós também 20 anos de estrada juntos, acho que a gente nunca mandou um paciente no UTI, ou se foi no pós-operatório, alguma coisa que não foi da nossa alçada, né? Então, assim, é claro que é uma segurança, é um suporte que a gente pode ter, mas não é necessário, não é que não é necessário, não é imprescindível para que se realize o procedimento. Perfeito. É claro que nós, por exemplo, a gente está trabalhando junto, a gente prefere operar e se sente muito mais seguro. Porque se há uma possibilidade, né, que a gente faz tudo para que não tenha, né? Claro. Você sinta mais amparado, né? Não, sim. E creio que a paciente também, ela se sente mais confortável, a gente percebe isso, né? E então, mas enfim. E vamos lá. Quais os tipos de anestesia que são mais praticados, que podem ser utilizados, por exemplo, na cirurgia plástica? A cirurgia plástica tem uma gama muito ampla de procedimentos, né? Vão desde procedimentos com aplicação de botox, ácido hialurônico, etc., que vocês fazem muito, e hoje a gente tem feito muito com sedação para mais conforto do paciente, ou radiese,
Morpheus, essas coisas que são aparelhos ou substâncias que às vezes causam um pouquinho de desconforto, e a gente tem feito isso, e se faz com uma sedação simples e anestesia local, até as cirurgias maiores, como por exemplo a abdominoplastia, as cirurgias triplas e tudo. Então a gente tem uma gama muito ampla de técnicas anestésicas a ser usadas, principalmente em cirurgia plástica. É óbvio que esses procedimentos menores eu consigo fazer apenas com uma sedação, como se fosse uma sedação para endoscopia, para ficar mais simples, mais cotidiano para a gente. E os procedimentos maiores eu prefiro fazer com anestesia peridural e anestesia geral para conforto do paciente mesmo e segurança. Às vezes o paciente tem muito medo, e eu acho que a gente vai até chegar nesse ponto, que a anestesia geral é um mito muito grande, né? Que o paciente tem medo de dormir e não acordar. Eles acham que é mais perigoso a anestesia geral. Né? Exato. E foi publicado há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, um trabalho com um título muito bacana uma vez, que era mais fácil 2 aviões colidirem no ar do que algum procedimento com anestesia geral dá problema. Então, para você ver, a gente não sai todo dia na mídia falando que 2 aviões colidiram no ar. E você pegar o N de cirurgias que são realizadas por dia, né? Você pegar assim, a quantidade de N matematicamente, né? Realmente. A quantidade de cirurgias são quase que milhares, né? Durante o dia. Só a clínica de anestesia, o meu grupo, nós fazemos em torno de 600 a 700 procedimentos dia. Isso o estado de Goiás. Isso Goiânia. Goiânia, né? Goiânia. Só o meu grupo, só Goiânia. Né? Fora os outros grupos. Então, assim, eu acho a anestesia geral sensacional. É uma coisa que hoje, com a evolução da medicina, na descoberta de medicações, na evolução de procedimentos, a gente tem com a técnica das mais seguras, talvez a mais segura. Entendi. E eu gosto sempre de fazer uma peridural associada para conforto no pós-operatório, né? Então é uma analgesia no intraoperatório com um pouquinho de conforto maior no pós-operatório com algumas medicações. E deixando aqui claro para o ouvinte aí que é um pouquinho mais leigo, não sabe a diferença, assim, a peridural é aquela, tem a hack anestesia, isso, que o pessoal fala assim que doutor, vai ser igual a da cesariana. Eu falo assim, é igual, mas é diferente. Só muda ali a questão do andar ali, né? Então, assim, tem o nível da coluna, enfim, não vou entrar em termos técnicos aqui, mas é uma agulha que vai lá atrás, né, na coluna e vai jogar ali o remédio ali para cessar a dor. Que você falou, então, é igual, mas é diferente. Totalmente diferente. Mas, assim, tecnicamente, a posição da paciente, sentadinha, de lado, enfim. E que elas perguntam, doutor, vai ser igual da cesariana e tal, não sei o que, assim, tecnicamente, né? E também, às vezes, a gente associa muito, né, Rafael? Muito jogando ali a peridural com anestesia geral, né? Que tem um conforto melhor da dor ali do paciente também. Eu acho sensacional as duas técnicas, né? A associação das duas técnicas, então, para a cirurgia plástica, ela é quase que perfeita, né? É óbvio que hoje, assim, por exemplo, a prótese de mama, a gente pode tentar fazer com a sedação e às vezes até um bloqueio com ultrassom local. Isso tem... E tem sido muito aplicado, porque hoje nós falamos muito em técnica de recuperação rápida. Claro. Então, quanto menos ela ficar, entre aspas, ressaqueada, chumbada na anestesia, e ela volta para o mesmo dia, até a técnica original, o Dr. Tebs descreveu até no livro mesmo, ele fala assim que a paciente à noite ela vai para o shopping, ela tem que andar no shopping. É a lei do dia, né? Então assim, então isso não é, se eu fizer o procedimento totalmente para ela recuperar rápido, chumbar na anestesia, ela vomitar demais, dor de cabeça, enfim, acabou o meu conceito que eu quero de recuperação rápida, né? Então vai além da técnica, né? É óbvio que vai além da técnica, né? A gente tem que hoje ver que custo hospitalar também entra nessa na nossa conversa. Com certeza. E é óbvio, quanto menos o paciente fica em hospital, menos complicação você tem. Você corre menos risco de ter uma infecção, você corre menos risco de ter alguma outra complicação, como trombose, o paciente ficar acamado, essas coisas, e a gente sabe muito bem, principalmente em cirurgia plástica, né? É assim, a raquianestesia, que é a grande vilã, entre aspas, dessa conversa, né? Que o paciente tem muito medo da raquianestesia, da gravidez. A hack evoluiu de 30 anos para cá muito. Hoje as agulhas são da finura de um fio de cabelo, mais ou menos. A peridural difere um pouquinho, porque a gente vai mudar ali o espaço, né? Não tecnicamente falando. Mas associadas com anestesia geral para cirurgia plástica são totalmente esplêndidas. E para você, né,
tem alguma... Você já até antecipou um pouquinho, mas quero que realce ali. Qual que é a anestesia mais segura? Para mim, anestesia geral. Geral. Que as pessoas... geral, né, então, o pessoal tem esse mito, né? De que o temor, o pavor da anestesia geral, que vai ser entubado e tudo mais, mas, obviamente, ele está ali muito mais seguro e monitorizado ali, né? Sim. Então... É óbvio que nós vamos atender alguns padrões de segurança, né? Nós temos que sempre avaliar a via aérea do paciente, as medicações a serem usadas, até a técnica cirúrgica, né? Eu costumo falar que nós anestesistas, nós temos que entender de clínica e cirurgia, talvez até mais que os clínicos e os cirurgiões. Né? A gente sabe. Eu vou ficar calado aqui. Mas é óbvio que, assim, para mim, hoje, com todas as medicações que a gente tem, com as técnicas e os aparelhos que a gente tem, principalmente nos lugares que a gente opera, nós dois operamos juntos, para mim é a melhor técnica e a técnica mais segura de ser feita. Perfeito, e concordo plenamente. Eu, como cirurgião, também sinto mais confortável também. Vamos lá. Então, eu recebi umas perguntas assim, doutor, tenho medo de não acordar, né? E o que você tem para falar para esse paciente, né? Que ele vai acordar, nem que seja na porrada, mas vai acordar. Uma vez eu brinquei com uma certa paciente, até engraçado, que ela falou isso, falou assim, mas o senhor cobra esse preço só para fazer dormir? Não, dormir é de graça. O problema é acordar. O cara me pagando para acordar. Mas não. Hoje todas as medicações, elas têm o que a gente chama de meia-vida, que é o tempo necessário para que se diminua metade da dose ali no plasma do paciente, no sangue do paciente, né? São coisas técnicas que a gente sabe, mas isso é muito bem calculado hoje. Então, o paciente, é claro, ele vai manter uma pressão normal, ele vai manter o batimento normal, a saturação normal, isso tudo vai interferir, lógico, no despertar do paciente. Mas hoje tudo muito bem monitorizado, tudo bem organizado, com técnica anestésica apropriada, com tempo cirúrgico apropriado, isso nenhum problema do paciente acordar. Entendi. E até porque, assim, tudo evoluiu. Todas as especialidades. A anestesia também nem se compara em termos de monitorização, equipamentos, né? Hoje, creio que também a inteligência artificial, em termos de software, tudo está entrando na medicina com muito rigor, com, né, afinco, e as monitorizações de todo jeito, né? Até um dia, nós estávamos num determinado hospital, a gente estava discutindo sobre a monitorização cerebral, né? Então, assim, a que ponto você pensava isso há 30 anos, por exemplo, né? Não, sem pensar. Então, lógico que para isso você tem que ter centros, né, qualificados, hospitais qualificados, hospitais de qualidade. Sim, e outra coisa que altera muito é o tempo cirúrgico, né? Então, assim, quanto mais anestésico, mais o paciente vai levar, maior tempo ele vai levar para acordar, é óbvio. Vai acordar, mas pode levar menos ou mais tempo. Então, hoje, por exemplo, com as técnicas de mini incisões para mama, técnica em L, que você faz muito bem, ou um auxiliar experiente junto com o cirurgião para ajudar ele sempre ali a dar uma mão a mais. Então, isso tudo altera e altera. O tempo cirúrgico é o que a gente discute, né? Tempo cirúrgico é o principal pilar de segurança, né? Dos pilares. E eu sempre ouvi, assim, na residência e tudo mais, que os anestesistas falando assim, que anestesia não é vitamina, vambora, acelera. Então, porque a gente pode ficar divagando ali, olhando para o tempo, né? Então, a partir do momento que o paciente entrou ali, ela está recebendo medicações, né, anestésicas. Então, não adianta ali uma paciente que faz uma cirurgia em 4 horas é totalmente diferente da recuperação de uma paciente que foi 7, 8 horas, né? Então a gente tem que pensar nisso e colocar na balança os riscos, né? Então, vamos lá. E quem vai escolher o anestesista? É o cirurgião? Desculpa, quem vai escolher a anestesia? Vai ser o anestesista, o cirurgião ou a paciente? Porque eu já tive paciente que fala assim, doutor, eu não quero entubar. E, enfim, às vezes, para essa paciente seria mais interessante, seria a intubação, mais a anestesia geral. Mas e aí, quem que escolhe? Bom, primeiro vamos lá, né? Quem escolhe o anestesista? Ixi, Maria. A gente trabalha em equipe, né? Existe uma responsabilidade muito compartilhada entre cirurgião, anestesista, enfermeira,
centro cirúrgico como um todo, né? É claro que eu, particularmente, se fosse paciente, não gostaria que se mudasse a equipe daquela equipe que já está trabalhando há vários anos e já tem uma rotina ali. Mas o paciente ele tem toda a liberdade de escolher o seu anestesista, né? Ele pode falar com o cirurgião, olha, eu gostaria que fosse fulano de tal, é meu parente, já fez um procedimento em mim, eu gostaria. Então o paciente tem essa total liberdade. A técnica anestésica é óbvio que é uma coisa que vai para o anestesista. Eu tinha um chefe de residência que falava que existiam 3 tipos de anestesia. Para a gente, para o cirurgião e para o paciente. Mas a técnica anestésica, é claro que ela vai da técnica do anestesista, né? Existe uma contraindicação absoluta para qualquer técnica anestésica, que é o paciente não querer, né? Então, assim, essa paciente, eu não quero de jeito nenhum ser entubada. É óbvio que vão existir procedimentos que ela não vai poder passar, porque eles devem ser feitos com anestesia geral, né? Mas se a paciente quiser, olha, doutor, eu não quero, essa é a única contraindicação absoluta para qualquer procedimento anestésico. Perfeito. Por isso a relação médico-paciente entre o anestesista e o paciente ela é tão importante, né? Eu bato sempre na tecla de que a gente tem que fazer cada vez mais consultas pré-anestésicas, ver esse paciente antes no pré-operatório, ver, checar exames, conversar com o paciente, explicar as técnicas anestésicas que podem ser usadas para deixar o paciente mais confortável durante a cirurgia. A gente sabe, passa por cirurgia todos os dias, a gente faz procedimentos cirúrgicos todos os dias. É muito melhor o paciente entrar com a confiança, sabendo o que vai ser feito, do que ele ser pego de surpresa na mesa de cirurgia, com ali, às vezes, com quem ele não conhece, ou com técnica que ele não sabe. E a gente tem que colocar no lugar do paciente. Pra gente é muito comum, né? A rotina de centro cirúrgico. Entra no centro cirúrgico, você ali... É uma rotina tão pra gente, né? Assim, que igual marinheiro em mar. Então, é a nossa casa, a gente gosta daquele ambiente, vivencia aquele ambiente. Então, pra gente é tudo normal, tá ali, o paciente tá anestesiado, às vezes o pessoal ali da outra sala tá contando piada e tal, aquele ambiente pra gente é normal. Só que o paciente, na hora que entra, né, a gente vê que a gente tem que respeitar esse momento, porque para ele é difícil, ele tá ansioso, né, que é uma ansiedade normal, o ambiente está gelado, ar-condicionado, né, que a gente também às vezes não tem que ficar atento a isso, a gente tem que dar mais comodidade para o paciente, né, deixar a sala ali confortável, quentinha, proteger esse paciente da sua privacidade, porque às vezes, né, é igual eu falo, trabalho em equipe é fundamental, porque não adianta nada eu ter ali uma equipe na minha clínica de alto padrão, com atendimento ali especializado, com a política de encantamento, e aí chega ali um profissional, às vezes, que vai anestesiar, não tem preocupação com o pudor da paciente, com a privacidade e tudo mais, né? E a gente sabe que é desconfortável, né? Eu já passei por isso, eu fui fazer uma cirurgia de vesícula, eu paciente, né? E era um ambiente que todo mundo me conhecia ali, do porteiro do hospital até a equipe médica, obviamente ali os cirurgiões eram amigos, o anestesista e tal, e a gente entrando naquele pijaminha ali, mostrando ali metade da parte ali da retaguarda, outra parte ali, aquela coisa toda, e todo mundo ali, aquela coisa, e eu falei, né, aí a gente sente, né, o constrangimento, né, então é importante você vivenciar o outro lado para saber disso, né? E aquela coisa de você ter a ansiedade, né? Sim. É até interessante, né? A Raquel, né? Ela, quando eu fiz a cirurgia, foi você que operou e tal, e ela sentiu assim, foi tudo confortável com o procedimento e tudo mais, assim, ela não sentiu nenhum pingo de ansiedade. Interessante que um momento depois ela foi fazer uma cirurgia ortognática e tal, e você não estava, né? Você estava viajando e foi tudo estranho para a equipe. E ela, né? E ela é médica e tudo mais, mas ela sentiu assim um medo terrível, porque assim ela não falou, quem, né? Como é que vai? Não sei o que, o profissional. Não era minha alçada a parte da cirurgia lá, então não era eu que estava operando. E, enfim, e ela fala, você ter alguém, né, de confiança muda tudo. Isso aí a gente não... tem que sempre ter na cabeça que o astro principal ali daquele filme é o paciente. É o paciente, sempre será, né? Não é o cirurgião, não sou eu, não é a enfermeira, é o paciente. É o que eu falo, não há
tecnologia que vai sobrepor a relação humana. Não, nunca. Então, o respeito, né? Então, assim, eu falo que esse momento, né? Eu sempre que procuro ali, acalma, às vezes tem umas pacientes que são muito mais ansiosas, começam a chorar, a gente pega na mão ali, né? Faz ali, para ela sentir mais calma, porque a gente tem que respeitar, aquele momento é dela. E a equipe, ela tem por obrigação respeitar ali e dar conforto, né? Então, eu sou bem rigoroso nessa parte. Então é isso, eu sempre bato nessa tecla, né? E a gente sabe, todo mundo nós estamos cansados de falar aqui que a gente trabalha junto há muitos anos. Então eu sei a sua rotina, eu sei o que você vai fazer, eu sei o seu respeito e a sua preocupação com o paciente, né? Então nada mais digno do que eu prover isso também pro meu paciente. Então sempre batendo na tecla, fale com o seu cirurgião, exija uma consulta pré-anestésica, procure um colega especializado. Nós na clínica de anestesia, nós temos 2 consultórios na nossa sede, que 2, 3 dias na semana a gente faz as consultas pré-anestésicas lá. Então sempre procurar a maior segurança possível, né? E claro. E é interessante, quais dicas você daria para um paciente hoje que tem medo da anestesia? É isso, procurar saber. Né? Hoje talvez a velocidade de informação que a gente tem é muito grande, o acesso à informação é muito grande, né? E existe também, é claro, muito boato, muito mito relacionado à anestesia. Por isso, porque talvez o anestesista é um cara que só aparece ali na hora. É tipo um mágico, né? Um mandrake. E a relação humana, né? O jeito de abordar, esse profissional abordar o paciente, né? Às vezes já vai tranquilizar ou vai apavorar. Então, conversar com o seu cirurgião, conversar com o seu anestesista, passar por uma consulta, fazer todos os exames que o cirurgião passar da melhor forma possível, ter tudo ali direitinho, não mentir pra gente, porque a gente sabe. A gente sabe um paciente que fuma, a gente sabe um paciente que usa droga, a gente sabe um paciente que toma um antidepressivo. Nós temos muita experiência não só em cirurgia, como medicina em geral, né? Então não mentir, não sempre falar a verdade, sempre estar com seus exames em dia, sempre procurar conversar com os profissionais, que aquilo ali vai dar mais conforto, aquilo ali vai dar mais segurança e o procedimento vai correr da melhor forma possível. E você falou uma coisa interessante, medicação, né, até assim, o uso de drogas ilícitas nem se fala, né, então assim, nós já tivemos casos, né, não foi aqui em Goiânia e tal, foi em outra cidade, na própria indução, complicação, ali, não soube o que aconteceu, enfim, e depois foi averiguar a paciente fazer uso de cocaína, né, e tinha feito antes na noite anterior ao ato cirúrgico. Lógico que, né, assim, situação totalmente inusitada e terrível, né? Então, assim, e aí eu acho que falta, a gente tem que apelar para muita coisa, né? Ali, eu tô falando já para a parte do cirurgião, né? Que também do mesmo jeito que o cirurgião, a paciente escolhe o cirurgião, nós escolhemos as pacientes. Claro. Porque se a gente vê um perfil que a gente vê que está colocando em risco a segurança, eu não quero essa paciente para mim. Se essa paciente não tem a minha ideia, não casa com a minha ideia, né, que hoje a gente martela muito lá na clínica, paciente operar no peso certo, tem nutricionista para avaliar, tem a cirurgia plástica funcional que a gente pratica, enfim. Não adianta. É segurança. É igual eu falo para o paciente, vamos subir no avião, que a gente sabe que o motor tá com problema, não vai dar problema. O que começa errado vai terminar desastroso, né? E assim, é o que eu falo para o paciente, não omita, né? Em relação à medicação, quais medicações que podem complicar, dar problema, as principais medicações que podem complicar e dar problema em um ato anestésico? Então, a gente sempre orienta os pacientes nas consultas antes a fazer o uso de determinadas medicações que ele já faz de uso rotineiro e outras não, né? Os remédios para pressão, que são talvez os principais, os mais comuns hoje. Remédio da pressão sempre pode ser usado, até mesmo no dia da cirurgia. Correto. Ele pode ser tomado com um dedo de água ali, que o paciente consegue engolir e tudo, então esse deve ser usado, né? Às vezes alguma outra paciente diabética, a gente orienta a não usar a metformina, que tal é o mais comum hoje, durante 24 horas. Vamos passar um pouquinho para a parte estética, já que a gente está falando de cirurgia plástica, e hoje ficou muito em voga o uso do Ozempic. Correto, muito, né? Ótima colocação.
e os análogos do Ozempic, né? Victoza, Saxenda. Tem mais uma vibe para emagrecimento aí do Exato. que... Eles causam dificuldade do esvaziamento gástrico. Sim. Então, o ideal é que se pare essa medicação durante 10 dias. Então, durante qualquer tipo de procedimento anestésico cirúrgico. Então, o ideal é que se pare 10 dias antes. Sim, aí veio até o pessoal da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Até falou assim que... Porque, além disso, tem alguns casos de distúrbios eletrolíticos no pós-operatório, acidose metabólica, enfim, que aí até eles lá, do ponto de vista clínico, eles suspenderam até 21 dias, né? Hoje eu sou mais rigoroso, eu peço para esse tempo para pegar essa margem ali. O que a gente pede é que seja pelo menos 10 dias, para não ficar nada de resíduo no estômago do paciente. Por que a gente pede jejum para o paciente, né? Não é maldade que a gente não quer que o paciente coma, porque a gente fica lá às vezes na hora do almoço, quer que ele passe fome junto. Passar fome juntinho ali, né? Isso não é maldade, porque quando o paciente está anestesiado, ele perde alguns reflexos de deglutição. Naturalmente, a gente tem um refluxo, ele é natural, ele é fisiológico. Só que o paciente, como ele perde esse reflexo de proteção de via aérea e de deglutição, ele pode esse conteúdo gástrico ir para a via aérea e ir lá para o pulmão e causar algum tipo de complicação aí. Quando você usa o Ozempic ou os análogos do Ozempic, ele mantém esse resíduo. Por isso que o paciente sente náusea, por isso que o paciente tem essa sensação de plenitude, né? Então, isso pode afetar, então, nos procedimentos anestésicos. E, assim, não é recente isso, mas também, antes era aquela preconização de 8 horas de jejum, tal, sem nada, tal. Hoje até se fala... Um pouco menos, a gente está trabalhando com líquidos claros, né? Até em torno de 4 horas ali a gente pode, né? Até porque por causa que o jejum, ele é ruim, né? Ele ainda mais, assim, ele tá... Você vai estar, digamos assim, você vai entrar já em quebra, né, em catabolismo, que a gente fala. Aí vem o estresse cirúrgico, que é mais catabolismo. Então é pancada em cima de pancada. Isso. Então acaba que a gente tem até, hoje assim, diminuir um pouquinho, né, usa algum suplemento, tudo para ajudar ali nessa recuperação aí da cirurgia. Eu sei que a gente tem um protocolo, você tem um protocolo, tudo certinho, do paciente usar, às vezes, um hipercalórico ali antes, que não vai alterar no conteúdo gástrico, porque isso é reabsorvido de uma forma muito rápida, e o paciente não tem esse desconforto do jejum. Outras medicações, e ainda falando em cirurgia plástica, em estética, essas coisas, que o paciente hoje também está muito em voga, apesar de ser muito discutido, até mesmo com a Sociedade de Endocrinologia, os usos dos chips da beleza. Sim, né? A parte hormonal, né? A parte hormonal, o uso de testosterona ou até mesmo gestrinona e tudo. Não estou querendo falar aqui de indicação, cada um, não é nem a minha área. Mas eu vou falar que ter um pouco de cuidado, um pouco de receio. Ligar aí um alerta vermelho com relação a essas medicações. Porque essas medicações, elas são procoagulantes. Correto. Ou seja, elas podem causar algum tipo de trombose nesses pacientes no pós-operatório. No intraoperatório, muito difícil. Durante a cirurgia, muito difícil. Mas tem um pouco de cuidado, principalmente no pós-operatório com esses pacientes. Então é ligar aí no alerta vermelho. Não quer dizer que seja proibido e esse paciente não vai poder passar por essa cirurgia usando esse tipo de medicação. Outra também que é muito comum são os anticoagulantes, né? Às vezes tem paciente que usa o AS de rotina, né? E às vezes vai fazer um bloqueio, né? Que é fazer a peridural, fazer ali, né? Que seja uma hack, tudo. E também a gente pede para suspender, né? O AS, ele não contraindica procedimento anestésico há mais ou menos uns 15 a 20 anos, né? A gente pode fazer os bloqueios de neuroeixo, que a gente chama que são a hack, a peridural, de forma tranquila, sem alteração da coagulação ali do paciente com o uso do AS. Mas hoje tem o clopidogrel e tem outras medicações ali. Outras vias ali. Varfarin ou até o próprio Clexane da vida, né? Que o paciente usa em cirurgia plástica, principalmente no pós-operatório. Tem que sempre ver a meia-vida ou se precisar mudar essa medicação para a gente ter essa segurança. Certo. Remédio que toma, por exemplo, para o coração ali, né? Para arritmia, tudo. Tem que suspender ou não? Não. Os remédios de arritmia que a gente mantém nesses pacientes que têm algum distúrbio, ou distúrbio de condução do coração, ou insuficiência cardíaca, sempre manter até 24 horas antes,
Depois nós vamos manter isso monitorizado e, se necessário, nós vamos entrar com alguma medicação durante a cirurgia, né? É igual a gente ter sempre discutindo e falando aqui durante esse tempo. O que pega é a segurança do paciente. Então, se for necessário, eu ou outro anestesista, nós vamos intervir de forma rápida e para resolver ali da melhor forma possível. Né? Hoje a gente sabe, muito raro a gente ter algum tipo de arritmia durante cirurgia. Até porque, igual eu falo, tudo melhorou muito, né? Muito. Então você entra aí, a paciente hoje faz um exame pré-operatório, elas até assim, elas ficam, pelo menos eu tenho uma rotina, né? Elas chegam assim, é uma pilha de exame, né? Então assim, exame laboratorial, diversos, e a cardio também, né? Os cardiologistas, né? Quando fazem de forma muito bem feita, né? Eles acabam, eles assim, buscando, né, uma investigação mais profunda, porque às vezes é um paciente que ele nunca foi submetido a um procedimento cirúrgico. E as pacientes acham, e tem também, né, acaba criando assim, que às vezes o pessoal fala que anestesia pode, às vezes, né, ter uma alteração ali, algumas drogas anestésicas, né, cardiotóxicas, causam uma toxicidade, e às vezes, né, causar ali um problema que a paciente às vezes descobre só naquele momento. É sempre respeitar a técnica anestésica e as drogas, dosagem, meia-vida, onde que ela vai atuar mais, isso tudo a gente sabe sendo especialista, fazendo nossa residência. Certo. Só queria abrir mais um parênteses sobre as questões dos fitoterápicos. Correto, que hoje está muito em voga. Também. A gente pega muito paciente, às vezes chá de alho, gengibre, açafrão. Exato. Isso tudo altera a cascata de coagulação. E lasca o cirurgião, então, porque mais que o anestesista, porque o sangramento não é só ali, porque depois que acaba a anestesia, o paciente é do cirurgião ali long time. Então, então sempre parar pelo menos uma semana antes essas medicações, né? O Wilson tem isso tudo escrito, descrito, fala pro paciente tudo, né? Medicina não se faz sozinho, se faz em grupo, né? Com certeza. A gente sempre trabalha, e não só médico, né? Você tem ali a nutricionista, você tem sua fisioterapeuta, você tem sua enfermeira, você tem o pessoal que comanda a clínica, isso tudo se faz em grupo, então as orientações não estão ali de graça, né? E eu recebi uma pergunta também, assim, para que quis direcionar a você. Doutor, é normal acordar no meio da anestesia, no meio da cirurgia plástica? Fala. Pode acordar e o banheiro voltar, né? Outra coisa que a gente não acordou porque graças a Deus que tá vivo, né? É uma brincadeira, mas não é isso. Ainda bem que acordou, né? Ainda bem que acordou. É claro que assim, pode acontecer, exatamente por isso. Existem alguns pacientes que eles metabolizam, eles acabam metabolizando, destruindo essa droga um pouquinho mais rápido do que outros pacientes. E acontece, às vezes, ele acordar um pouquinho antes do que a gente está esperando. Com anestesia geral, quase que nunca, né? Tende a 0,1, 0,2% esse paciente acordar durante o procedimento, né? O paciente vai ser monitorizado. Mas com sedação é mais comum que o paciente acorde. Perfeito. É uma complicação anestésica? Não é normal. É resposta, né? O organismo ele não é matemático, né? Não é. E paciente que faz uso crônico ali de remédios para dormir, Rivotril da vida, diazepam ali da vida, esses pacientes vão ter mais dificuldade para anestesiar ou não? Eles vão ter mais dificuldade de serem sedados. Né? Às vezes as drogas têm que ser feitas em uma dose um pouquinho maior, ou a frequência com que se repita essas drogas um pouco maior. Certo. Né? É igual falando, é uma complicação anestésica cirúrgica? Não, o paciente acordou, falou, acordei, a gente faz dormir de novo. Isso é a coisa mais simples do mundo. Em relação, uma tecla que eu sempre falo assim, quase que diariamente, o paciente obeso. Né? O paciente obeso ele tem um excesso de gordura. Quais as complicações em relação à anestesia, toxicidade, drogas anestésicas esse paciente pode ter? Então, primeiro que cirurgia plástica não é indicado para emagrecer ninguém. Ponto final. Mas tem gente que opera pacientes obesos assim, e cada um seu perfil. Enfim. E eu sei que você é extremamente responsável quanto a isso. A gente nunca operou uma paciente obesa. Em 10 anos que a gente está trabalhando, assim, 20 anos, você nunca operou uma paciente obesa. Até porque você tem suas indicações e são muito bem indicadas suas cirurgias. A gente tem que ser fiel ao que nós falamos, né, pregamos. A gente tem na anestesia
algumas drogas que elas são lipofílicas. O que quer dizer isso? Elas têm preferência por se acumular em gorduras, né? Principalmente o famoso Propofol, que ficou muito famoso com Michael Jackson, etc., e que a gente usa muito, é uma excelente medicação. O famoso leitinho do Michael, né? Leitinho, ele é branco, e justamente por ele é branco, por isso que ele é muito lipofílico, ele tem esse tropismo, essa preferência. A facilidade, né? Então ele se acumula mais em gordura. Esse paciente ele vai ter que ser monitorizado de uma forma talvez um pouco mais de perto, porque vão se usar drogas, vai se usar doses maiores para ser maior peso, maior paulada, né, como diz o outro. Algumas drogas são calculadas por peso ideal, mas a maioria por peso real de paciente, né? Então esse paciente ele vai usar mais anestésico. Perfeito. Vai ficar mais cara a cirurgia, esse paciente vai ter um despertar às vezes mais demorado, e outra coisa que a gente tem que pensar, principalmente em segurança, é que esse paciente vai ser muito mais difícil de você acessar a via aérea, né? Com certeza, a gordura e a circunferência de pescoço, eles são preditores de via aérea difícil, que hoje é a principal complicação, que é mais temida em anestesia. Sim, eu falo que a obesidade, assim, ela é desastrosa em todas as áreas, né? Claro. É incrível. Então, não é só... É igual eu falo, o pessoal fala assim, não quer, né? Só quer as magrinhas, tal. Não é questão de segurança, né? Eu vi uma frase brilhante. Além de não ter resultado, né? Assim, a gente não tem resultado estético do ponto de vista nota cirúrgico, lógico. Segurança, o risco de tromboembolismo muito maior. Complicações anestésicas, maior, né? E eu falo, vai ser uma paciente gordinha com cicatriz. É uma frase de uma doutora, né? Da doutora Cíntia, da cirurgia plástica funcional, que é isso, né? Só que vai ser isso. A gente não tem que passar a mão. Obesidade é uma doença. Doença não se... digamos assim, você não fica ovacionando, né? Você não dá glamour à doença. Doença você trata. Exato. É difícil? Sim. Mas tem meios? Sim. Claro. Então, assim, você tem hoje uma cultura, às vezes, de ser bonzinho, e bonzinho rima com bobinho, né? É incrível isso. Então, a gente tem que estar martelando, né? Porque a gente não pode abrir mão da segurança. Claro, a gente tem que ter que a obesidade, ela não é uma doença que só deixa o paciente gordinho ali, excesso de gordura. É uma doença metabólica. Correto. Isso altera vários sistemas no organismo que vão levar a certas complicações. Então, a gente tem que sempre ser fiel, que eu costumo dizer, nossos valores a gente não negocia. Valor não negocia. Valor a gente não negocia. Bom, e para finalizar, vem uma pergunta aqui que eu deixei por último de propósito, que é o que mais pergunta, até tia, mãe, fala... Fiz anestesia e meu cabelo caiu. Anestesia cai o cabelo, doutor Rafael? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Antigamente na nossa época tinha um programa, né? O cara batia um carimbo, mito ou verdade? É fake news ou não fake news? É fake news. É mito. Mito, totalmente mito. E vamos lá para algumas explicações, né? Isso veio muito do advento das cirurgias antigas, principalmente das cesarianas, que as mães falavam que o paciente tinha que ficar 40 dias sem lavar o cabelo. Devia ser uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, isso, assim, você pode perguntar às vezes para sua mãe. Depois achava ruim que o pai sumia, né? Então, assim, ficava-se no puerpério, era normal ficar 40 dias sem lavar o cabelo. Mito total. Isso não existia, né? E outra coisa, a cesariana, a gente tem que lembrar que a mulher ela ficou 9 meses carregando um corpo estranho que está consumindo proteína, está consumindo carboidratos, está consumindo... O metabolismo, tudo. E consumindo vitamina, ferro, vitamina do complexo B, que são as principais para o cabelo, né? Então, assim, é normal cair o cabelo pós uma cesariana, você tem um corpo estranho, está consumindo o seu organismo, é a gestação, né? Isso se passou, se proliferou, e até hoje é comum, então, o paciente chegar com esse medo. Não é por causa do anestésico. O anestésico, ele não é nocivo pro folículo capilar. Correto. Nenhum é. Então, isso é mais... a gente tem que pensar que no Brasil... não só em cirurgia plástica, mas vamos abrir um leque para outras cirurgias, nós somos uma sociedade um pouco pobre, deficiente em alguns tipos de vitamina, em alguns tipos de proteína, em alguns tipos de carboidratos. Então o paciente às vezes chega desnutrido para a gente.
e ele passar por um trauma, é óbvio que ele vai ter algum outra tipo de pancada reação. metabólica, né? Exato. Então, O paciente da cirurgia plástica, não, ele já chega um pouco mais compensado, ele já chega mais nutrido e tudo. Então, assim, ele não... Outra coisa que a gente tem que pensar é o pós-operatório. Todo pós-operatório, isso é natural. No pós-operatório imediato, o paciente vai ter uma diminuição do apetite, que é a inapetência pós-trauma. sim. A gente sabe, em todo processo cirúrgico. Então ele deixa de comer algum tipo de alimento e tudo, ele vai fazer uma avitaminose, ele vai diminuir um pouco de vitamina. É uma cirurgia que expolia um pouquinho, vai perder ferro, vai perder vitamina, é normal, vai sangrar metabolismo, um pouco, trauma cirúrgico, né? E isso vai alterar, então, a consistência do cabelo, né? É que a paciente, ela se preocupa com o cabelo, né? A mulher ela se preocupa com o cabelo. E assim, as pessoas acham que a droga anestésica, ela vai lá e puf, né? Não então, vai assim, fazer isso não existe. Agora, assim, há uma queda pós um ato cirúrgico grande e tal, pode acontecer. Pode acontecer. Porque você já falou isso aí, né? Você tem um viés, assim, lógico, nutricional, que pode ser prévio ou não, mas pensa bem, primeiro vem a paciente para operar. Quase que 11 de 10 pacientes, elas estão ansiosas. Claro. Tem cirurgia, então assim, ela já fica, que é normal ter ansiedade. Normal. Então ela fica ansiosa pelo próprio ato cirúrgico em si, fica ansiosa às vezes porque às vezes ela vai ter que deixar ali os filhos com cuidado de terceiros, ela fica ansiosa se a cirurgia vai dar certo ou não, enfim, então ela tem uma ansiedade. Vem o pós-operatório, que é a pancada, que eu falo. A primeira semana, minha orelha fica vermelha, né? Porque me xinga 3 dinastias minhas aí pra trás. Então, assim, né? Só que ela não tem força pra bater em mim. Então, ela tá andando encurvada, ela tá inchada, ela tá usando aquele macaquinho super sexy, aquela meia super sexy, ela não se vê bonita. Aí, às vezes, meu marido ainda fala assim, eu te falei... Então, assim, você foi fazer. Aí não anima, aí não ajuda a gente. Então, assim, aí ela tá ansiosa, ela chora, ela tá sensível, enfim, tudo. E outra, a gente tem ali, faz um abdômen, a mama, cortes grandes, por exemplo. Cortes grandes. Todo o organismo tá concentrado em revitalizar o organismo dela, cicatrizar, né? O aporte sanguíneo é normal, a hemoglobina caiu um pouquinho e tudo mais. Então, assim, o organismo não tá preocupado com o seu cabelo naquele momento. Ele tá preocupado em coisas mais importantes, o que foi agredido. Sim. O que foi agredido ali, cicatrização e tudo mais. Então, lógico que esse cabelo, momentaneamente, é aí que eu quero chegar. Pode, sim, perder a força, unha ficar quebrada, né? E aí vem vários aspectos que não estão relacionados à droga anestésica. Até porque o metabolismo da droga anestésica, ele passou uma semana, não tem nada ali, né? Nada. Então, mas sim pelo estresse metabólico, né? Do ato cirúrgico em si, tá? A gente não pode deixar de considerar sempre as condições de doença, como as alopécias. Claro. Que o paciente pode ter uma predisposição a ter, né, essa queda de cabelo. Mas falar que anestésico, anestesia ou ato anestésico é cabelo não é fake news. Até uma pergunta engraçadinha, fala assim, por que faz anestesia se a anestesia faz cair o cabelo e faz anestesia no transplante capilar? Não justificaria. Era colocar para cair de novo. Colocar para cair de novo. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio super agradável, né? Que eu adorei de fazer aqui com meu querido amigo Rafael, anestesista. Gostei demais, sei que esse tema aqui vai repercutir, as pacientes vão querer assistir com certeza. E antes aqui de despedir do meu querido amigo, queria pedir para você curtir esse episódio, compartilhar, seguir as nossas redes sociais, Instagram, @drwilsonvaladão, YouTube, @dr também, o Wilson Valadão, e também no Spotify, VinusCast, certinho? Rafael, muito obrigado, tá? E deixo com você agora as considerações finais. Eu que agradeço, né? Quero aqui, né, de coração agradecer pela nossa amizade, pelo nosso caminho junto e poder estar participando um pouquinho da nossa vida profissional junto. Quero falar para você, paciente, que se por um acaso escolher o Dr. Wilson como cirurgião, ele está em excelentes mãos. Não só porque é meu amigo, mas é um excelente profissional mesmo. Rapaz, excelente profissional. Tanto que colocaria e coloco minha família nas mãos dele sem o menor problema, né? Falar para você, paciente, também, sempre se preocupar com segurança, né? Sempre seguir as orientações do Dr. Wilson na sua cirurgia e estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, ou até para atender você no meu consultório com o maior prazer. Tá? Gente, muito obrigado, fica com Deus, abraço. Muito obrigado, irmão.